Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso encontro, o nosso bate-papo aqui ao vivo é com uma grande referência para mim, na verdade, muito mais do que uma referência profissional, uma grande amiga, em que em 2012 ela profetizou e falou assim: ó, um dia a gente ainda vai escrever um livro juntos. E isso aconteceu no ano de 2020. Então quero convidar todos aqui para que nós possamos usufruir, para que nós possamos absorver a maior quantidade de conhecimento possível dessa que é sim uma das maiores referências do país, que é a doutora Denise Carreiro, autora de mais de 16 livros, que tem um grande reconhecimento por todos na área de nutrição clínica, em atendimentos ambulatoriais, professora de diversas pós-graduações, inclusive em medicina no país. Então deixa eu buscar aqui a doutora Denise Carreiro para a nossa conversa sobre resistência à insulina. Muito obrigado a todos que estão aqui, muito obrigado, doutora Denise, obrigado por todos os comentários aqui. E agora eu vou ver aqui então se a doutora Denise já está aqui. Já aceitei aqui, espero que ela esteja chegando aqui para que nós possamos começar esse bate-papo. Pronto! Oi, Denise, tudo bem? Eu estava fazendo aqui uma breve apresentação. Não sei se eu errei, são 16, 17 livros, mas são inúmeros livros aí de referência nesse país. 16, 16. Ó, 16, Boa então acertei, noite, estou até Murilo. atualizado. Bom, Denise, Boa noite a todos que estão aí acompanhando a gente. Tudo muito bom estar aqui com você. Eu que agradeço, né? Denise, eu vou já começar aqui direto ao assunto, né? Acho que todos que estão aguardando, teve uma repercussão enorme. Eu fiz um post hoje, tinha mais de 1000 comentários, mais de 1000 likes ali, mais de 20 comentários, pessoal mandando, repostando no Store essa nossa conversa aqui, que é sobre o título desse seu novo livro, né? O livro mais atual, que é sobre resistência à insulina, mas uma abordagem nutricional sobre a resistência à insulina. Posso dizer que eu sou um privilegiado, né? Que eu recebi ele em primeira mão. E quando eu sentei para ler, foi uma coisa emocionante. Eu não consegui parar antes da página 179. Foram 179 páginas lidas assim de uma forma absurda. Eu acho que eu consegui demonstrar um pouco da minha emoção. Eu ficava mandando mensagem para a Denise durante a leitura. Eu ia printando as páginas dizendo: meu Deus, Denise, é isso que eu acredito, é isso que precisava estar escrito em algum livro. Então, acho que foi de uma forma muito, mas muito assertiva esse tema. E eu acredito que esse é, sim, um dos grandes problemas da população mundial. Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre resistência à insulina, uma breve explicação. E depois, é claro, que eu vou abusar aí, pedindo mais sobre essa abordagem que tem aqui no livro sobre o açúcar adicionado às preparações, que eu acho que é, sim, o grande vilão de tudo que a gente tem na alimentação atual. Então, Murilo, acho que quando a gente estava discutindo o tema do livro lá em Portugal, lembra? Pensando num livro e tal, um dos temas que eu tinha falado até era resistência à insulina, né? E aí, depois da nossa conversa, nós falamos, não, acho que semiologia, sinais e sintomas é uma coisa que o pessoal está pedindo bastante, tem um monte de... E aí a gente optou aí por semiologia na frente, né? Mas resistência à insulina sempre é uma coisa que sempre me incomodou muito, me chamou muito a atenção pelo fato de estar na base, né, das principais doenças crônicas não transmissíveis que hoje ou matam, né, ou fazem com que as pessoas não tenham qualidade de vida, né, efetivamente, né. E ainda hoje a gente vê que é muito confuso, as pessoas confundem muito, porque quando você fala assim, resistência à insulina, o pessoal fala diabetes, resistência à insulina, obesidade, né? E, na verdade, é uma alteração, né, funcional que está na base de uma série de transtornos, né? E que efetivamente é o que você mais vê, o que mais assola, inclusive quando a gente pensa numa infertilidade, né? Que hoje você vê bombando clínicas de fertilização por aí, né? E uma boa porcentagem desse pessoal que chega no consultório
que a gente vai ver o problema, um dos problemas maiores que a pessoa tem é a resistência à insulina. Só que muitas vezes com peso normal, né? Sem ter nenhuma alteração muito explícita, né? Como uma menina que eu atendi, que ela falava assim, fiz 3 fertilizações, as 3 negativas, isso na faixa de 30 anos de idade. Magrinha, mais para o mínimo, né, de IMC do que pudesse, né, dar qualquer indício de resistência à insulina. Mas quando eu perguntei para ela se em algum momento ela tinha tido algum processo relacionado com pele oleosa do rosto, cabelo oleoso, acne, espinha, nossa, a vida inteira tomei Roacutan, certo? A vida toda tomei Roacutan. E ovário policístico? Só com pílula anticoncepcional. Senão eu tinha... E aí você começa a perceber uma série de sintomazinhos que nenhum deles era explícito. E aí a hora que a gente vai e tira os vazimentos inflamatórios, equilibra o processo, equilibra, como você falou, né, toda essa relação também que envolve o açúcar, e o açúcar muitas vezes que está embutido nas coisas e as pessoas não têm noção. Essa moça, depois ela ainda tentou mais uma 4ª vez a fertilização, depois de 1 mês, e eu falei, não faça, me dá pelo menos 4 meses para poder reequilibrar teu organismo. Mas aí ela ouviu que era bobagem, que a alimentação não tinha nada a ver com isso, fez a 4ª fertilização negativa. E aí nem dinheiro para fazer a 5ª, né? E nem emocional. Aí, não, eu vou seguir tudo direitinho. E é claro, a gente já vai, trabalha sempre a mulher e o marido, né? 3 meses depois, grávida naturalmente. Olha que bênção. Né? Então, e aí você vê, isso é um exemplo, mas a gente vê quanto que tá acontecendo por aí de você ver uma criança com esteatose hepática, né? Uma criança com diabetes tipo 2, a diabetes do idoso, da criança abaixo de 10 anos, certo? Dislipidemias, hipertensão. Então, obesidade é um dos processos, né? É um dos processos consequência. Deixa eu até fazer aqui eu vou dizer que é uma propaganda, mas não é, na verdade. É um relato de uma experiência de quem leu, né? Quando eu fui lendo o livro, Denise, assim, no começo, na parte introdutória, que faz todos esses links com síndrome do ovário policístico, com a doença do fígado gorduroso não alcoólica, com a parte de fertilidade dentro ali da parte de SOP. Eu achei, sabe, muito esclarecedor. Eu acho que é uma leitura não só para profissionais da área de saúde, mas para aquelas pessoas que precisam compreender a magnitude do que é a resistência à insulina. E assim, tem uma parte do livro que está assim de forma brilhante, que é mostrando exatamente todos os caminhos de sinalização para que a glicose seja absorvida, metabolizada. Então assim, nossa, eu fiquei encantado, principalmente em um momento em que você vai lá e diz assim, e precisa entender se existe síndrome metabólica. Aí todos os parâmetros para categorizar a síndrome metabólica, porque às vezes se confunde, né, Denise? Essa resistência à insulina e com as doenças propriamente ditas. E eu acho que essa é a porta de entrada para várias outras. Essa até é uma frase sua, né? Que eu assisti uma aula que você dizia assim, olha, nas doenças autoimunes, Hashimoto é só a primeira. Depois vem uma cascata de outras. E eu ouso dizer que nas alterações metabólicas, a resistência à insulina é a primeira. E depois vem uma sequência de fígado gorduroso, síndrome do ovário policístico, infertilidade, doenças cardiometabólicas. E aí eu gostaria, Denise, se você pudesse assim colocar, porque eu acho que a terminologia que é utilizada no livro sobre esses alimentos industrializados, sobre esse açúcar que é adicionado, e eu acho que esse termo ele é muito rico, açúcar adicionado, que as pessoas não têm noção dessa adição, né? Hoje até eu estava lendo um artigo e eu mandei para você, né? Eu disse, meu Deus, Denise, parece que você está à frente da ciência. Saiu um artigo em 2022 mostrando a influência das bebidas açucaradas na epidemia global
de obesidade, doenças metabólicas, aumento do ácido úrico. E essa influência dos açúcares no ácido úrico também está descrita no livro. E aí, quando eu ia lendo, eu batia foto e dizia, Denise, que isso? O artigo de 2022 está trazendo isso e você já tem escrito no livro. Então, assim, queria que você pudesse falar desse açúcar adicionado. Eu acho que isso vai enriquecer demais para todos que estão assistindo. Quero agradecer as mais de 630 pessoas que estão aqui. E se vocês puderem encaminhar, chamar colegas para que todos possam ouvir isso, eu acho que é um grande ganho para a saúde da população brasileira e não só dos profissionais. Vamos lá, Denise. Então, Murilo, eu acho que assim, a gente já vem estudando com um pouco mais de profundidade isso, há quase... Quando a gente resolveu, não, vamos escrever um livro sobre isso, achamos interessante colocar o de semiologia na frente, mas em seguida nós já começamos a estudar e a pesquisar profundamente. Eu brinco e falo que cada livro é um doutorado, né? E a hora que você fala assim, olha, você escreveu uma coisa que eu lancei o livro em outubro do ano passado e o artigo foi publicado agora. Mas você percebe que o que foi colocado no livro é fisiologia, né? Então, é fisiologia, é bioquímica, esse caminho, essas funções, elas já são entendidas, elas já são muito bem descritas, né? Eu acho que existe uma dificuldade muito grande de ligar isso com a prática da alimentação, tá? Com o processo da alimentação, como é que ele está interferindo. E a partir do momento que a gente vê que o processo se instala, eu falo que aí é a predisposição genética que determina para que caminho vai. Eu falo, primeiro tem que ter uma predisposição genética para ter resistência à insulina. A partir do momento que tem resistência à insulina, ainda é a predisposição genética que fala qual o sintoma ou qual órgão, ou que processo que pode ser alterado. Como eu brinco, eu falo que você vê pessoas com resistência à insulina que são chamadas de magra de ruindade. Ou seja, não engorda uma grama, não altera a glicemia, mas tem síndrome do ovário policístico, tem hipertensão ou tem alteração num colesterol, né? Ou num ácido úrico, e nem por isso engordou. Ao passo que eu já peguei pessoas no consultório com 180, 190 quilos que nunca alterou um colesterol, um triglicérides, né? Ou mesmo até uma pressão arterial. Então você fala assim, como assim? Aí entra um pouco isso. Qual é essa predisposição genética e para que caminho vai, né? Então, a resistência à insulina, o que começa tudo isso, não tenho dúvida nenhuma. Agora, qual é o principal detalhe agora, né? O que leva à resistência à insulina. Então, porque normalmente você vê que o negócio começa a partir da resistência à insulina, né? Todos os estudos, tudo que a gente vê. Tá, mas e o que causa a resistência à insulina? Quais são os fatores alimentares? Quais são os fatores, né, nutricionais que vão interferir no desencadeamento da resistência à insulina? A gente sabe, por exemplo, que o sono tem uma interferência enorme, enorme. Nós pusemos isso no livro de semiologia, a relação do sono com resistência à insulina. Mas e a relação da nutrição, do estado nutricional na qualidade do sono? Então, você vê que a hora que você vai... A atividade física é fundamental para que haja uma adequação da ação da insulina. Sei. Só que a atividade física estimula quem executa o nutriente. Então, mais uma vez, o processo nutricional, você vai ver que ele está na base de qualquer fator que está relacionado com tudo isso. É um bom estado nutricional que faz você ter condição de lidar com o estresse. E o estresse, ele aumenta a resistência à insulina. Mas se eu tiver um GABA adequado, se eu tiver uma relação de formação de neurotransmissores e ação adequada, eu consigo lidar com o estresse. Um probleminha desse tamanho não vira um caminhão. Então, esse conseguir lidar com o estresse faz com que o estresse bate menos no organismo. Então, a hora que você vê dentro de todo o processo que envolve isso, a nutrição está na base de tudo, né?
E isso pensando de uma maneira mais geral. Agora, especificamente relacionado à resistência à insulina, a gente começa a ver assim, é porque comeu carboidrato, é porque comeu gordura. E o que a gente mais estuda em relação a esse processo? É um processo inflamatório, certo? E é um processo inflamatório ligado a proteínas mal digeridas, ligado à desbiose intestinal, principalmente com o aumento de LPS, endotoxemia metabólica, e relacionado a deficiências e desequilíbrios nutricionais. Então, isso está na base do processo, tá? E a gente ainda é muito difícil você ter essa coisa colocada da maneira como ela é realmente. Você pega uma universidade de Harvard, que praticamente tirou laticínios do guia alimentar, porque as proteínas de leite são insulinogênicas, e até hoje isso é muito pouco falado, né? Com tudo isso que a gente já tem. Inúmeros estudos relacionando glúten e a resistência à insulina, né? A ação de inúmeras drogas que hoje o pessoal consome como balinha, como inibidores de bomba de prótons, ou antibióticos, ou corticoides, que levam a sérias deficiências nutricionais e que acabam gerando desbiose, aumento de LPS, insuficiência nutricional e inflamação. Então, esse uso crônico, né, de inúmeras drogas que são utilizadas para corrigir processos causados pela má alimentação atual. Show. Né? Denise, deixa eu fazer um depoimento aqui, né? Que eu acho que é legal que Mande você ver. saiba isso. Que você, né, que você tenha isso aí também para poder compartilhar com outras pessoas, da mesma forma que eu compartilho a admiração que eu tenho por você. E eu acho que o que eu senti quando eu estava lendo o livro, né? Mais uma vez, repito aqui e agradeço por ter recebido de forma antecipada e poder ler e com a forma com que eu li. Eu acho que quando eu estava lendo, Denise, eu senti assim, ó, meu Deus, tá no papel a linha de raciocínio que eu tenho traçado nos últimos 10 anos. Então, assim, quando você me deu aula lá em 2012, né? Pô, foi uma história já, uma vida, né? Naquele dia, eu falei assim, nossa, a prática tem ligação com a teoria. Porque até então a gente tinha aulas muito teóricas e quando você veio, tipo, agora veio a prática casando com a teoria. E quando eu li esse livro, foi a mesma coisa que eu senti quando eu assisti a sua aula. Parece que estava escrito tudo. E da forma com que você está falando aqui, parece que é a coisa mais simples do mundo, né? Para quem está ouvindo e tal. Mas quando a gente lê, a gente vê a profundidade de informações que tem sobre essa desbiose, o mecanismo pelo qual a desbiose promove a sinalização hepática e que o fígado se adapta a essa condição de endotoxemia, gerando um mecanismo de resistência à insulina. Eu sempre, quando eu estou dando aula, eu falo sobre os DAMPs, que é o padrão molecular associado a uma condição de perigo. E esses DAMPs, né, que vem de danger, de perigo, padrão molecular associado à condição de perigo, você colocou agora de uma forma brilhante, ó. Proteínas mal digeridas, alimentos que para algumas pessoas podem fazer um grande problema, a própria dieta que gera a condição de desbiose, e isso acomete o nosso fígado, que é o nosso primeiro local de ataque, e que quando ele está sobrecarregado pelo uso de drogas, por exemplo, quem tem esse excesso de chegada de substâncias tóxicas no fígado vai ter dor de cabeça. Que é aquela dor de cabeça do fígado sobrecarregado. E aí o que acontece? Essa pessoa usa um para você que está mal. Que aí sim depleta a glutationa. E aí, pô, depletando glutationa, aí que o fígado vai ficar passando mais trabalho com as substâncias tóxicas. E aí daqui a pouco tem uma doença do fígado gorduroso não alcoólica. E isso leva a maior resposta de resistência à insulina. Isso tudo é o que eu penso, sabe, Denise? E quando eu vejo isso tudo escrito, aí eu digo, pô, eu acho que agora as pessoas vão ter algo para ler que vai conseguir fechar essa linha de raciocínio, sabe, Denise? E eu queria, claro, que se você pudesse explanar um pouco, assim, sobre a sua concepção, né? Eu acho que é legal que você fale isso, não só dos alimentos que são potencialmente alergênicos, mas da urbanização e da alimentação urbana industrializada. E que no livro também é relatado de forma brilhante o excesso dos ultraprocessados e o quanto isso influencia de forma negativa. E aí, se você pudesse, claro,
e quiser, né? Eu sei que isso faz parte de outros livros, já comentar também sobre isso influenciar em autismo, em alteração de hiperatividade, que eu acho que é algo que também a gente está vendo demais hoje em dia. E eu, mais uma vez, agradeço. Estamos com 830 pessoas aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos que compartilharam. E agora eu acho que vocês vão ficar impressionados com o que a Denise vai colocar sobre os ultraprocessados, que eu acho que ela fala com maior propriedade no país. Vamos lá, Denise. Então, Murilo, eu acho que quando o pessoal, eu brinco e falo que quando o pessoal começa a falar da alimentação da era paleolítica, né? Eu falo assim, vamos voltar para 50, 60 anos atrás, 70, né? Década de 40, 50, que muitas vezes você não ouvia falar em crianças doentes, né? Você não sabia nem o que era TDAH, pelo amor de Deus. Na década de 80, quando meu filho teve, a gente não sabia o que era esse negócio. Entendeu? Você não via crianças com um padrão de obesidade, a não ser que fosse um caso ou outro esporádico. Você não via aquelas fotos de família ou mesmo de escola que a gente fazia, todo mundo sentadinho, aquelas monte de fotos que eram comuns naquela época, quando eu era criança. Você não via crianças obesas, você não via pessoas com grau... Isso porque a obesidade é uma coisa que você vê. Mas dentro disso, se você pensar num processo mais amplo, esse número, esse absurdo de pessoas com dislipidemias, com diabetes tipo 2, com as consequências da diabetes tipo 2, né? Que é uma das coisas que mais está efetivamente judiando das pessoas, né? Então, por que a gente não via? O que as pessoas comiam? Comida. Era comida de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E era comida que tinha nutriente, que era solo fértil, que não tinha agrotóxico, estava começando o processo do agrotóxico, que não tinha alimento geneticamente modificado, como aconteceu com o trigo, com o milho, com a soja, né? E principalmente que não tinha aditivos químicos. Então, a gente tem uma alimentação hoje que essa alimentação, esse padrão alimentar, ele está cada vez mais hostil, né? Tanto quanto as informações que circulam hoje. Porque você tem informações que são feitas para o pessoal achar que aquilo é comida. E é passado, o normal social é comer porcaria. Quem resolve comer comida é fresco, chato, natureba ou ecochato. Não é? E tem que ter, não tem que ter alguma coisa aí nesse processo? Então, estudos de aditivo químico mostrando inibir enzimas digestivas. A gente sabe que proteína mal digerida é um dos maiores alimentos de fungos e más bactérias. Altera a permeabilidade, inflama o organismo, não é? A gente sabe que os aditivos químicos destroem microbiota saudável. Alteram a permeabilidade do intestino. Dados publicados no novo Guia Alimentar do Brasil, né? Nós não estamos falando de nada que é novo. Isso foi publicado em 2014 no Guia. E a gente já, né, tinha, no livro do ecossistema já estava escrito isso. A gente já tinha esse processo lá de trás. Os aditivos químicos inibem sulfotransferases, né? Inibem enzimas hepáticas, inibem fosforilação oxidativa, que leva a um processo de disfunção mitocondrial altamente relacionado com a resistência à insulina. E a gente tem um agravante relacionado a mais, vamos falar assim, dos aditivos químicos, dos agrotóxicos, dos alimentos transgênicos, dessas proteínas de difícil digestão altamente consumidas, que são as dietas. Aí você tem a dieta da lua, da sopa, do abacaxi, a do pezinho, a do pontinho, a do polenguinho. Aí junta também a de frutofobia, a de carbofobia, né? E aí a gente vê que em vez do pessoal melhorar, só piora. Quando eu falo que hoje o que eu mais atendo no consultório é vítima de dieta, tá? Porque as pessoas chegam acabadas, elas até podem emagrecer, mas elas recuperam peso e perdem a saúde. Porque aí altera o sistema, a médio e longo prazo altera o sistema nervoso central, endócrino e imunológico. Então, nós temos todos esses agravantes e isso vem associado com, por exemplo, você
deve cansar de ouvir isso, e eu pego isso quase todo dia no consultório, que é aquela história assim, até que você levantou a lebre quando a gente conversou. Fruta engorda. Fruta causa gordura no fígado, né? A fruta vai causar diabetes. Eu falo, meu Deus do céu. Aí a natureza teria que ser muito limitada, né? Para fazer um negócio desse. Não, Denise, mas ó, deixa eu te parabenizar aqui. Eu prometo que eu vou te interromper por bem pouco tempo. Fala, fica à vontade. Ficou muito claro no livro, ficou perfeito, digamos assim, que fruta é fruta, e frutose faz parte do açúcar adicionado. Eu acho que esses termos que foram colocados no livro foram muito felizes, dizendo, olha, fruta é isso. Eu costumo, né, eu dou até uns pitis nos palcos, eu digo, olha, fruta é de Deus, fruta, o teor de frutose em uma fruta de 100 gramas é de 6%, ou seja, é mínimo. Quando você pensa num alimento adicionado de açúcar que tem zero de fibras, que tem zero de polifenóis, que tem zero de vitaminas e minerais. Então, no alimento industrializado, ultraprocessado, que tem inúmeros aditivos alimentares que, comprovados cientificamente, alteram a microbiota, e não há nenhuma dúvida sobre isso, sobre a influência do carboximetilcelulose, polissorbato 80, dióxido de titânio, nanopartículas de prata, acesulfame, isso tudo gera alteração da microbiota que, por sua vez, influencia no processo de causa da resistência à insulina. Eu acho que isso também está muito bem explanado. Mas essa parte da fruta, Denise, e que você usou o termo agora, frutofobia, eu acho que isso é muito legal de ser abordado aqui. Nós estamos com quase 1000 pessoas, tem 950 aqui nos assistindo. Eu acho que a gente tinha que deixar isso bem claro, que fruta é fruta e que é rica em polifenóis, é rica em fibras, é rica em vitaminas e minerais, em água também. Porque é uma das formas de nós obter água com as fibras solúveis. Eu costumo dizer que se ali tem uma água, é porque ela está presa por alguma coisa. Isso é por fibra solúvel. Se aperta uma fruta, ela sai pelo meio dos seus dedos, não conseguiu tirar uma gota, porque ela está presa em fibra solúvel. E as pessoas não conseguem entender que isso é fundamental para equilibrar todo o microbioma. E quando a gente fala de açúcar adicionado, a gente vive um momento de banalização das bebidas açucaradas. Tem um documentário que eu falo em todas as minhas aulas que chama Muito Além do Peso. Que a gente vê uma criança de 3 anos que pega uma lata de refrigerante da Repórter e começa a tomar sem nem pedir o refrigerante. Eu não sei se me causa mais estranheza a criança roubar da mão da Repórter o refri ou ela tomar. Porque, assim, as duas coisas para mim são terríveis. Mas isso acontece no documentário. Então, assim, Denise, eu gostaria muito que você falasse dessa carbofobia, dessa frutofobia com mais calma, porque eu acho que é algo muito esclarecedor. Não, vamos falar assim. Mas você falou do Muito Além do Peso. Uma das partes dele, que as professoras, o pessoal, pesquisadores perguntam, alguém aqui toma refrigerante? A menininha faz assim, eu abro a felicidade. Né? Ou seja, com certeza é um processo onde é assustador, porque para quem não viu esse documentário, ele sabe, no meio do nada, só se chega com barco, né? Não tinha acesso a nada, certo? Então é uma coisa assim de arrepiar mesmo, é assustador, né, da gente ver. Mas vamos lá. Então, aqui, quando a gente estava falando disso, né, Murilo, até 1966 não tinha HFCS. Então, HFCS é o xarope de milho invertido. Ele é tirado da espiga do milho, sofre ação de 3 enzimas e forma um líquido muito doce, mais doce que o açúcar, mais fácil de se misturar no ultraprocessamento e que aumenta tempo de prateleira, aumenta a maciez, evita que pratos congelados se queimem no freezer, o custo é menor, né? E aí esse zero em 1966, já em 2001 passa a ser mais de 20 quilos por pessoa por ano, né?
E quando começou a ter esse boom de HFCS, coincidiu com todo o processo, porque 66, começo da década de 70, boom do ultraprocessado, dos aditivos químicos. E que, paralelamente, isso foi sendo trocado, ou caindo cada vez mais o consumo de legumes, verduras e frutas, aumentando cada vez mais o consumo desses ultraprocessados, e incluindo, né, os ultraprocessados que continham esse HFCS ou esse xarope de milho. Hoje, você pega isso nas fórmulas infantis. Você tem xarope de milho, certo? E aí, quando começaram a fazer estudos, porque deu esse boom de obesidade, diabetes, dislipidemias, etc., doenças neurocomportamentais também foram relacionadas, esteatose hepática, começaram a fazer pesquisas e detectar que, efetivamente, ele levava para esse caminho, né? Dentro de uma fisiopatologia. E aí, começou, você pega os artigos terminam assim: a frutose aumenta a gordura no fígado. A frutose aumenta a resistência à insulina, né? E os refinadores de milho americano, na época, fizeram um estudo para comprovar que a molécula frutose da fruta era igual à molécula da frutose do xarope de milho invertido. Só que, obviamente, nesse xarope de milho invertido está livre e em alta quantidade. E aí mandaram isso para mais de 700 mil profissionais da área da saúde. E o que o pessoal começou a fazer? A proibir a fruta, certo? Quando, na verdade, essa molécula de frutose que tem na fruta é em quantidade extremamente menor, ela está associada a fibras, a compostos bioativos, lembrando que nós temos centenas de fitoquímicos em uma fruta. Vitaminas, minerais, enzimas digestivas e o principal alimento das bactérias saudáveis. Porque é aí que nós vamos ter o fosa, a inulina natural. É aí que nós vamos ter o amido resistente, é aí que nós vamos ter as fibras solúveis e insolúveis. E nós sabemos que você pode até dar um belíssimo probiótico. Ele não vai repovoar a microbiota, ele é transiente. Ele vai deixar o meio estável para a microbiota nativa saudável se reproduzir. E ela vai precisar fermentar naturalmente a fibra das frutas, dos legumes, das verduras, dos cereais integrais, para que efetivamente você resgate essa microbiota. Então, esse processo... E sabe o que mais que eu acho incrível? Quando você fala assim, existem compostos caríssimos que são vendidos nas farmácias de manipulação para tratar a resistência à insulina. Certo? E a maior parte deles é tirado da onde? Das frutas, certo? Então eu compro um princípio bioativo isolado, pago uma nota preta para consumir um princípio bioativo, um composto bioativo tirado da lixia, né? Mas a fruta engorda. Então é um processo que, assim, não tem o menor sentido. Ah, mas a fruta pode aumentar a glicemia se você comer 10 juntas. Ou seja, se você tem uma carga glicêmica alta, aí ela pode dar pico de glicose seguida de queda pelo pico da insulina. Se você consumir sucos de fruta concentrados, eles podem dar carga glicêmica alta, pico. Agora, toda fruta, qualquer fruta, por maior que seja o índice glicêmico que ela tenha, quando você come uma porção por vez, a carga glicêmica é baixa. E isso é uma confusão enorme. É praticamente toda a aula que eu dou, seja na pós-medicina, seja na pós-nutrição. Né? Então existe... Imagina isso na cabeça do paciente. Eu tenho paciente que fala assim, eu só posso comer 3 frutas por semana. Aí tem outro que fala assim, eu posso comer 2 frutas por dia, mas tem que ser do tamanho da maçãzinha da Mônica. Olha só. Então, e eu falo assim, o que eu falo para os meus pacientes? Eu quero 5 a 6 frutas ao dia. Uma porção a cada 2h30, 3 horas. E ainda salada verde no almoço e na janta, legume no almoço e na janta. Ou eu falo, o que eu costumo dizer para eles é, antes de prazer é remédio. Ô, Denise, mas se for remédio com prazer, é melhor.
Fale. Denise, olha só, eu quero mais uma vez agradecer. Eu quero dizer que nós batemos o nosso pico aqui de mais de 1.070 pessoas na explicação do açúcar adicionado, dessa frutose, desse extrato de milho adicionado como aditivo alimentar, comparando com fruta. E eu acho que isso é muito, mas muito, muito, muito enriquecedor. Tenho certeza que 1.000 pessoas foram tocadas agora com isso e também passarão a compartilhar essa informação. E eu quero só aqui ratificar o que você está falando da sua conduta de obrigar as pessoas a comer, obrigar não, né? De orientar as pessoas a comer Orientar. adequadamente as frutas e os vegetais. E que nós temos um documento que foi produzido há muitas mãos, né? O nome é um estudo chamado PURI, que é o estudo prospectivo longitudinal, um estudo urbano e rural, por isso o nome, né? É estudo prospectivo urbano e rural. Eles acompanharam mais de 135.000 pessoas em 18 países, 5 continentes, entre os anos de 2003 e 2013. Foram 10 anos de monitoramento nesse estudo longitudinal e ele foi publicado no dia 29 de agosto de 2017. Então, assim, os dados ficaram sendo tabulados de 2013 até 2017 e lá tem um estudo que ganhou muita notoriedade, que foi o fato dos autores mostrarem que o excesso de carboidrato causava doença cardiovascular. E no mesmo dia, ele foi publicado no Lancet. Essa publicação do Lancet teve uma outra publicação dizendo o seguinte: independente de qualquer coisa, comer 375 a 500 gramas de frutas, legumes e vegetais por dia diminuía a mortalidade por todas as causas. Então, assim, dizer que comer 500 gramas de 375 a 500 gramas de frutas, legumes e vegetais diminui mortalidade por todas as causas. E aí eu fico me perguntando, como que alguém consegue trazer a informação da frutose e jogar na fruta? Eu costumo dizer que é uma ignorância de língua portuguesa, que o problema é o fonema, fru, vai de frutose para fruta. E as pessoas daí, por esse problema de língua portuguesa, extrapolam os dados errados. Então, assim, mais uma vez, Denise, assim, muito obrigado, sabe, por você trazer de forma tão transparente, tão esclarecedora esse açúcar, que é um aditivo alimentar e que, pior do que tudo, né, Denise, ele é um estimulador da nossa papila gustativa no receptor de gosto doce, que gera uma intensificação de flavor, digamos assim, porque na indústria alimentícia se coloca também sódio e se coloca o glutamato monossódico para abrir o tempo de despolarização do canal iônico, que aí gera um punch no cérebro e as pessoas se viciam. Algumas crianças chegam a ter monotonia alimentar por Nescau. E é rápido, é fugaz. É um processo fugaz, é intenso e fugaz. Aí o que acontece? Impossível comer um só. Né? E aí entra no processo. E isso que você está falando, Murilo, olha só, nós temos dados publicados pela Organização Mundial da Saúde e pela FAO, né, num documento em 2002, que foi feito por consultores do mundo todo, mostrando que um mínimo de 400 gramas de frutas, legumes e verduras por dia estava na base da prevenção da maior parte das doenças crônicas não transmissíveis. Certo? E teve assim um estudo de simulação que foi feito nos Estados Unidos pelos seguros de saúde americanos, mostrando que eles, na verdade, estavam pensando em subsidiar legumes, verduras, frutas e alimentação saudável de uma maneira geral, né, para a população mais carente, e que eles, nesse estudo de simulação, a quantidade de prevenção de mortes, de doenças cardiovasculares e de economia com o custo em saúde, né? Foi publicado em 2019 esse estudo. Olha tá? que lindo. Foi feito um estudo de microsimulação. E teve um programa da Organização Mundial da Saúde de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, que o tema era 5 fruits a day.
tá? Que legal, gente. Então, e aí a hora que você coloca assim, aí eu falo muitas vezes para o paciente, né? Ai, doutora, mas a fruta, aí começa a história, né? A manga, o abacate, eu falei, é legal. Então faz o seguinte, não come a manga e come uma gelatina diet. Certo? Então, é um processo que não conseguem inverter a história. Conseguem fazer uma inversão tão absurda que se hoje uma criança que vai para a escola, ela está orientada por algum motivo, por uma questão de saúde ou de prevenção, a não consumir ultraprocessados, né? E às vezes isso estendido, porque é o glúten, leite, soja, que é a base do ultraprocessado, açúcar, aditivo químico, nós temos que fazer um relatório para que a escola aceite. Então, você pode levar todas as porcarias que você quiser, não tem problema nenhum. Mas se você quiser comer comida de verdade, tem que ter um relatório. Então, olha a inversão de valores que acontece. E ainda dentro daquilo que você falou, que eu acho que é importantíssimo, a frutose, a gente vê também algumas vezes assim, intolerância à frutose. Eu falo, olha, meu amor, ou você tem um erro inato de metabolismo, entendeu? Ou você não vai ter intolerância à frutose. O que pode ter é uma sobrecarga de frutose no organismo disbiótico. Aí sim, então, pelo amor de Deus, a frutose, quando você come a frutose da fruta, ela já, pelo intestino e principalmente pelo fígado, ela vai sendo transformada em glicose. E a hora que essa quantidade é adequada, ela vai dando conta do recado, tá tudo certo. Você recebe uma carga enorme de frutose livre, o organismo transforma o que ele consegue em glicose, e por isso até favorece mesmo, né, a resistência à insulina, mas o que ele não consegue, essa frutose já vai ser desviada no fígado para ácido úrico ou para gordura. Ah, Denise, ó, peraí, eu sou obrigado. Eu quero dizer que tudo isso tá escrito aqui. E quando eu li, eu chegava a emocionar. Eu montei uma aula, Denise, para os alunos do nível 2. Eu até printei os slides, eu mandei assim, Denise, posso colocar assim? E ela disse, claro, deve. Essa é a ideia, né? Porque quando eu explicava lá na aula do nível 2, eu explicava, o título da aula era Influência do Intestino nas Doenças do Sistema Endócrino. E a resistência à insulina é a base de todos os problemas endócrinos e tal. E quando eu colocava isso, eu acho que esse desvio de rota, a forma de absorção, a explicação no texto aqui tá brilhante, mostrando todos os transportadores da glicose, o estímulo dos transportadores, a forma de absorção da frutose, que é por um mecanismo distinto, não dependente do transportador, que pode saturar. Acho que tudo isso está extremamente explicado, sabe? E é, com certeza, um guia de bolso aí dos profissionais da área de saúde. Eu quero, Denise, aqui agradecer mais uma vez você, agradecer o Paulo, por toda essa parceria que a gente tem, por esse carinho que você tem comigo, com a minha família como um todo. Eu quero que todos saibam, que estão aqui assistindo, são quase 1.100 pessoas, mais de 1.080, que todo Natal eu recebo espumante aqui na minha casa, que a Denise me manda com todo carinho, sabe? Eu quando recebo, eu chego a ficar emocionado, sabe? De perceber, assim, esse carinho mesmo que você tem pela nossa família. E quando eu recebo os livros também, eu fico, sei lá, lisonjeado aqui. E você, né, a editora, me presenteou aí com alguns exemplares. Eu quero dizer aqui, aqueles que estiverem assistindo essa live e forem se inscrever no curso de modulação intestinal agora para as turmas de 2022, a editora, a Denise, o Paulo, acho que eles nos presentearam com 50 exemplares do livro. Então, por um acaso, se você for se inscrever agora, se você for fazer o curso de modulação intestinal, por causa desta live, me avisa quando você estiver se inscrevendo, chama o meu pessoal lá no WhatsApp e fala que você se inscreveu no curso por causa desta live, que eu vou te presentear com um exemplar desse livro. Mas se por um acaso você só quiser comprar o livro, não deixa de comprar, é um valor simbólico. Entra no site da doutora Denise, que a doutora Denise vai falar aqui para nós agora. Se eu não me engano, é denisecarreiro.com.br, mas me corrija se estiver errado.
Não, tá certinho. Pronto, denisecarreiro.com.br. Você vai poder adquirir o livro. O valor é um valor simbólico pelo conteúdo que tem aqui. São 370, não mais, 380 páginas, 383 páginas aqui, 380 páginas só de resistência à insulina. Eu acho que é um manual fundamental para todo profissional da área de saúde. Não deixe de adquirir. Professora Denise, queria que você fizesse aqui uns comentários finais. Eu já fiz todos os meus, já agradeci imensamente. Eu tenho certeza que essas 1000 pessoas aqui vão melhorar a vida de outras 1000. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Murilo, o carinho é recíproco. Você sabe que nós temos muito carinho mesmo por vocês. E a gente sabe que vocês, esse carinho vai além, né, de ser colega de profissão. É saber o que vai aqui, ó, o que vai na alma, o que vai não é à toa que você está aí, como eu brinco, falo, é missão, com certeza, porque é isso que a gente quer com os livros, com os cursos, né? O que a gente quer efetivamente é levar o máximo de informação possível, porque eu costumo brincar, eu falo assim, olha, o que a nutrição faz, nada faz, né? Não contaram para a gente como nutricionista e não contaram também para os médicos o que faz uma nutrição. E eu acho tão importante trazer, quando você vê todo esse processo, a resistência à insulina, isso, ela faz assim, e o que a alimentação tem a ver com isso? Quer dizer, trazer um pouco essa parte, e por isso que os livros eles são muito mais voltados para essa prática. É claro que tem que ter a técnica, é claro que tem que ter toda aquela linguagem chata que é, né, de todos os, enfim, né, sinalizadores e tudo. Porque eu brinco, senão fica parecendo que é crença, religião ou filosofia. Mas a ideia do livro é trazer o máximo possível de informação entendível, né? Para que a gente consiga entender e levar isso para a prática. Da mesma maneira que é o que eu tento fazer, e tenho certeza que você também, que eu já assisti vários cursos seus, é trazer isso no curso, né? Eu acho que... E você está aí, né, com novidades aí nos cursos, né? Começando aí de 2022. E como é que tá? Tá indo bem? Tá tranquilo? Tá, Denise, tá assim, a gente está adaptado a tudo isso, né? Fazendo agora uma modalidade 100% online e uma modalidade também híbrida, com encontros presenciais, porque eu acho que a gente precisa desse encontro, desse network, dessa vivência. Eu quero parar aqui e agradecer, que eu vi um monte de like aí da Lenita. Quero dizer que a Lenita é um amor, uma querida. Nossa Senhora, eu digo que eu sou filho da Denise com uma maternidade paralela da Lenita, que foram 2 pessoas que mudaram minha vida e que eu tenho sempre o maior prazer Super Lenita em falar isso. Eu costumo dizer que a Lenita consegue pedir silêncio numa sala de aula, chamando a gente de amor, sabe? Ela dizia, amores. Então, assim, ela é um amor de pessoa mesmo. Eu tenho um carinho muito grande por ela, agradecer por ela estar aqui também. Agradecer a todos que assistiram, dizer que nós estamos aí, sim, com muitas possibilidades de cursos, de palestras. Acho que retomando, acho que o ano agora volta a todo vapor, volta com várias possibilidades de encontros. A energia é muito boa, né, Murilo? Das aulas presenciais. Eu acho que as aulas online são muito boas, a gente interage, mas as aulas presenciais é uma energia muito boa, né? Muito boa. A gente está também preparando, semana que vem nós estamos lançando um calendário de curso de extensão, e é isso, né? Vamos tentar... Eu falo que cada curso que a gente dá, a gente aprende, né? Com certeza. Então, essa interação muito boa que existe, né, nos cursos, tudo. E é isso. E vamos lá, se Deus quiser, 2022 melhorando um pouco, a gente... Na modulação 2, né, Murilo? Isso, no nível 2, aqui em Brasília, né? Para todos no que já nível estão 2, inscritos. Se Deus quiser. Com certeza, vai ser um grande diferencial aqui para todos estarmos juntos, né? São mais de 500 colegas aqui em Brasília e com certeza vai mudar aí essa nossa perspectiva de
poder encontrar as pessoas, poder fazer network, carinho. Acho que também tem já o Congresso da VP que está confirmado, tem um monte de encontro aí que a gente vai poder trocar experiências. Denise, muito obrigado. Amores, obrigado a todos que ficaram aqui. Obrigado a todos que acompanharam a gente, tá? E é isso. E até a próxima. Beijo. Obrigada, Deus. Murilo. Tchau, tchau. Beijo, querido. Tchau.